Se vocês não sabem, aprendam agora. Por que Judas traiu Jesus? Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos faz refletir. Repitamos: traição, traição, conversão, conversão. Dois caminhos, uma escolha. Dois caminhos, uma escolha. Judas escolheu o caminho dele e nós devemos escolher o nosso. O amor de Jesus se manifesta numa noite escura. E aqui é preciso voltar a São João da Cruz. A pior escuridão não é a que está fora, mas dentro de nós. Quando o texto diz que era noite, não é noite apenas no céu, no relógio. É uma noite interior, é uma noite do coração, é uma noite da alma. Jesus está à mesa, no momento mais íntimo com os seus. É a instituição da Eucaristia. Jesus que prometeu que Ele daria o seu corpo e o seu sangue. E naquele dia, 14 de Nisan, Jesus ele vai instituir a Eucaristia. Ele vai se dar totalmente no sacramento. Porém, esta noite é marcado por um anúncio. Aquilo que deveria ser apenas um anúncio eucarístico, Jesus ele joga como uma bomba no meio daquele grupo. Um de vós me trairá. Um de vós vai me trair. Jesus está comovido, não por medo da dor, mas pelo sofrimento de ver um coração amigo se afastar. Ali eram 12. Um estava se afastando. E Jesus já tinha feito uma outra matemática. Ele largaria 99 para buscar uma ovelha desgarrada. E Jesus sabe que ele tem com Judas poucos minutos. E Jesus vai usar desses minutos para que ele saia do caminho da traição e venha para o caminho da conversão. Foi assim com Judas, é assim comigo, é assim com você. Jesus, ele usará dos últimos minutos da nossa vida para sairmos de uma traição e passarmos a uma conversão. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que o ímpio diz: vou gozar a vida e nos meus últimos minutos eu me arrependerei. Só que o doutor da igreja tem uma pergunta: diga-me, ó ímpio, quando será teus últimos minutos? Então precisamos nos converter agora, precisamos nos voltar para Deus agora, precisamos penitenciar o nosso coração agora. A dor de Jesus não é apenas uma dor física, mas é uma dor espiritual e relacional. Ele ama Judas até o fim. Jesus o amará até o fim e Judas o rejeitará. Vamos avançar aqui um pouco o texto. Lembre quando Jesus está lá no Getsemane, depois que os discípulos dormem, ele diz: levante-se, o traidor está chegando. Judas chega e o beija, e Jesus vai dizer para ele: amigo, traz o filho do homem com um beijo. Ali Jesus deu a última cartada em Judas: você me traiu, você mostrou que você não é meu amigo, mas durante toda a vida e até agora, eu sempre fui o seu amigo. Judas não pode chamar Jesus de amigo, porque não é. O amigo de verdade nunca trai. O amigo de verdade nunca trai. Judas mostrou: eu não sou teu amigo. Mas Jesus pode dizer: amigo, traz o filho do homem com um beijo. Mesmo na traição, Jesus amou Judas. Que se fôssemos nós, ou pelo menos se fosse eu teria falado com ele: meu inimigo,
você me trai com um beijo, né? Não, Jesus ele está no outro nível. Mesmo Judas não o sendo, Jesus permanece. É o que está na Escritura. Deus é fiel, e se nós lhe somos infiéis, Ele permanece fiel. Analisemos 5 pontos do Evangelho. Primeiro ponto: um de vós. Vamos repetir isso? Um de vós. De novo. Um de vós. Por que é importante este um de vós? Porque a traição não vem dos de fora, a traição vem dos de dentro. Não é um deles, não, é um de vós. E quem é este vós? Quem são o vós? Aqueles que durante 3 anos caminharam com Ele, comeram com Ele, dormiram com Ele, viram os milagres, viram os exorcismos e ouviram todas as pregações. O ano tem 365 dias. A gente pode dizer, brincando com os números, que 3 anos são 1000 dias. Eles passaram 1000 dias com Jesus. E mesmo depois disso, um de vós vai me trair. Não é os de fora, são os de perto. Não foi um fariseu, não foi um romano, não foi um saduceu, foi um dos seus, alguém que caminhava com ele, alguém que ele tinha escolhido. A traição que mais dói é a que vem de quem está próximo. Então peçamos ao Senhor, meus irmãos, que não sejamos traidores de Jesus, mas que também não traiamos as pessoas que nos amam, as pessoas que confiam em nós, a nossa família, os nossos amigos de verdade, porque a traição ela dói. Só sabe a dor de uma traição quem já foi traído. Eu atendo pessoas traídas, mulheres, homens, namorados, namoradas, noivos e noivas, amigos. Como que eles vêm sofrido? Como que um coração traído, a pessoa ela perde totalmente aquela alegria e o sentido da própria vida. É por isso que Deus escolheu a pior maneira de Jesus ser entregue, para que ele experimentasse a dor de uma traição. Segundo ponto, o evangelho que nós lemos é o de Mateus. Eu gosto muito da tradução de Lucas e João, mas aqui temos o evangelho de Mateus. E para Mateus, cada um dos discípulos começaram a perguntar: quem é? Serei eu, Senhor? Aqui Mateus está mostrando uma qualidade de todos os discípulos. Parece que é um defeito, não é? Cuidado para aquele que está de pé, para que não caia. Quanto mais alto está, maior é o tombo. Talvez se nós estivéssemos naquela mesa, nós diríamos: não sou eu. Eu não. Isso está no nosso coração. Nos achamos muito bons, nos achamos amigos de Jesus, fiéis a Jesus. Mas quando nós fazemos um balanço de vida, quantas vezes nós o traímos? Bento 16 vai dizer que pelo menos Judas recebeu 30 moedas e muitos traem Jesus de graça. Então quando os discípulos perguntam: serei eu, Senhor? Aqui eles mostram uma humildade do próprio pecador. Toda confissão, quando o padre acaba o sacramento e ele vai despedir do fiel, o sacerdote diz assim: vá em paz e não peques mais. O penitente diz: amém. Até que, né? Até que, daqui a pouco você volta. Mas o intuito é um não pecar. O intuito não é sair de perto do padre e já pecar. O intuito é ter uma vida santa. Mas há muitos momentos na vida que nós olhamos o outro e que nós olhamos a nós mesmos e perguntamos a Jesus: serei eu, Senhor? A pergunta que se coloca é: será que se estivéssemos no lugar de Judas,
com a cabeça de Judas, com a história de Judas, com o Cristo que Judas esperava, quem nos garante que nós não seríamos os traidores? Isto eu aprendi no tempo de seminário, anos de estudo, na aula de sacramentologia da penitência, na aula das confissões. Na nossa sala tinham irmãs de caridade, irmãos consagrados e leigos. Podem fazer teologia, não tem problema. Mas na aula da confissão, o professor pedia que eles saíssem. Eles saíam da aula. Era só aula para quem seria padre. Então os irmãos, as irmãs e os leigos, nesta aula, eles não participavam. E o professor sempre dizia assim: um bom confessor, ele se coloca no lugar do penitente com misericórdia. Porque é muito fácil, quando você está com a pedra nas mãos e tem uma adúltera no meio da roda. O problema é quando você é adúltera. O problema é quando as pessoas estão com as pedras e você que foi pego em adultério. Adultério com o Senhor, um coração dividido com o mundo. Então o nosso professor sempre dizia assim: se coloque no lugar do penitente, e enquanto o penitente vai te falando o pecado, diga para você mesmo: se eu estivesse no lugar dele, com a história dele, eu tinha feito igual ou pior. É por isso que quando você vai confessar, o padre sempre te acolhe com misericórdia. Ele nunca vai te acolher com ira, com juízo, mas com perdão. Porque o padre também pergunta: serei eu, Senhor? Não é uma dúvida em trair ou não o Senhor, mas é uma questão de um caminho de uma vida. Um caminho de uma vida. A humildade que não se julga perfeito. Bonito isso. Nós sempre estamos num processo de conversão. Terceiro ponto, aqui tem um enigma, eu vou revelá-lo. Jesus diz: quem vai me trair é aquele a quem eu der um pedaço de pão no molho. Por quê? O que tem a ver pão com molho com a traição de Jesus em plena Quinta-feira Santa, que ele é traído, no caso, liturgicamente amanhã? É porque o molhar o pão no molho era um gesto de honra e amizade na frente de todos. Você estava num jantar, você queria honrar uma pessoa, você era o dono da casa, você pegava um pão, você passava no molho e oferecia. Aquilo era uma honra. Para você entender, o pão passado no molho, já foi aniversário, não já? Não tem o tal do primeiro pedaço? É o pão no molho. Todo mundo quer. Todo mundo quer. É honra. Para quem que vai? E tem gente que a gente coloca a pessoa em saia curta, né? Tantas pessoas queridas. Para quem vai o primeiro pedaço? Você queria que tivesse pelo menos vários primeiros pedaços, né? Então esse primeiro pedaço do bolo é o pão com molho. E no caso, Jesus o oferece para quem? Não era um sinal de traição. É Jesus falando para Judas assim: agora você é o meu preferido. Agora você é o meu preferido. Você tem uma chance de sair do que você está prestes a fazer e pegar um caminho de conversão. O primeiro pedaço de bolo eu estou dando para você. Os 11 não entenderam, mas Judas entendeu. O pão molhado na honra mostra para Judas o caminho errado. Jesus oferece amor até o fim, mesmo ao traidor. E não nos esqueçamos que o pão ofertado no molho vem após o lava-pés. Jesus lavou os pés de Judas e não falou nada. Jesus sabia quem era o traidor, não falou nada. Lavou o pé de Judas. Na Semana Santa a gente reza um pouco mais, né, meus irmãos? E eu gosto muito de rezar texto bíblico. Para mim, um dos momentos melhores do meu dia, quando eu estou preparando essas pregações aqui. Mas eu vou longe. Eu fiquei me colocando no lugar de Jesus, num grupo de 12 amigos, sabendo que um amigo ia me trair, e eu ali agradando a todos, e ele como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei se eu ficaria calado.
Eu não sei se eu lavaria os pés. Pelo que eu me conheço, claro, eu estou trabalhando também a minha conversão, mas pelo meu gênio, para eu saltar Judas pouco custa. Eu estou melhorando, mas não melhorei tudo ainda não. Eu para saltar pouco custa. E eu queria que ele perguntasse: mas não vai lavar o meu pé? Aí falei: isso aqui toma água, isso aqui é água, toma. Jesus é fino, elegante. Ele não está fazendo aquilo que ele recebe, ele está fazendo aquilo que ele oferece. Vocês compreendem isso? O que nos torna pessoas melhores é essa frase enraizada no seu coração: não importa o que as pessoas fazem com você, importa o que você fará com aquilo que as pessoas fizeram com você. Nós sempre temos escolha. Jesus tinha escolha, e ele escolheu lavar o pé de Judas. E ele pega o primeiro pedaço, o pão com molho, e oferece para Judas. É uma lição bonita para nós, meus irmãos. É uma lição bonita para nós. Mas Judas não responde o pão com molho com amor. Pelo contrário, ele não se arrepende. Ele não se arrepende. Quarto ponto: quando Judas pega o pão com molho e ele come, o que aconteceu? Quando ele mordeu no pão com molho, o que aconteceu? O diabo entrou em Judas. Foi Judas morder o pão com molho e o demônio entrou em Judas. O pecado deliberado, ele abre espaço para o demônio agir na nossa vida. Por isso, meus irmãos, que ao pecado mortal cometido, procure o sacerdote. Porque pecadinho com pecado vira pecadão, pecadaço, até que quem está regendo a sua vida não é mais o Senhor. O pecado não começa grande, ele começa pequeno, escondido, consentido, até que ele vai crescendo. Se vocês não sabem, aprendam agora. Por que Judas traiu Jesus? Porque Judas se decepcionou com quem Jesus era. Judas esperava um Messias político, um Messias poderoso, um Messias desta terra. Quando ele vê Jesus dizendo que o reino dele não é daqui, que ele não está indo para Jerusalém para reinar, ele está indo para morrer. A gota d'água, quando Jesus entra em Jerusalém num burrinho, num jumentinho. Judas queria que ele entrasse num cavalo mangalaga machador com toda a honra. Ele falou: olha, não é esse Messias que eu acredito, não é esse o Cristo que eu esperava. Não é a sociedade que vivemos, meus irmãos. Não é você aceitar a realidade de Cristo, mas é você criar um Cristo para satisfazer a sua realidade. Por isso tanta gente trai Cristo, porque se decepciona com Jesus. Não vou contar nem quando, nem onde, nem quem. Apenas o caso. Uma pessoa me disse: padre, tem tantos anos que eu não confesso, estou agora voltando para a igreja, porque eu fui para tal igreja, outra igreja. Eu falei: mas por que você foi para lá? Porque eu me decepcionei com o Cristo de cá. Eu falei: por que você voltou? Porque eu me decepcionei agora com o Cristo de lá. Eu falei: então vamos lá. Qual foi a decepção com o Cristo de cá? É porque eu fui ouvir uma pregação. O que Jesus me prometia se eu me convertesse? Jesus disse: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, eu tenho que renunciar a mim? Eu tenho que tomar a cruz? É para isso que eu vou seguir Jesus? Não. Eu estava assistindo um programa de TV e alguém me disse assim: eu era empregado, agora eu sou patrão. Eu andava de ônibus, agora eu ando de BMW. Eu tinha 100 reais na carteira, hoje eu tenho milhões no banco. Aí esse Jesus eu queria. Aí eu fui para lá. Só que nada disso aconteceu. Eu me decepcionei lá também. Aí eu acho que é melhor ficar com a cruz real de cá do que a mentira do carro de lá. Vocês entendem? As pessoas vão procurando um Cristo que me satisfaça. Não é procurar um Cristo para que você o satisfaça, não, para que Ele me satisfaça. É por isso que muita gente deixa de rezar, né?
Por que muita gente reza? Padre, eu rezo para que Deus faça a minha vontade. A gente não reza para que Deus faça a nossa vontade. Você não reza para que Deus faça a sua vontade. A gente reza para que nós possamos dar conta de fazer a vontade de Deus. Oração verdadeira não é você que pede, é Ele que pede. Quantas vezes eu entrei numa oração para pedir algo e no meio da oração Ele que me pediu algo, mudou. Não sou eu que estava pedindo, é Ele que me pedia. E tem gente que não aceita este Cristo. E preste atenção numa coisa, não esqueça disso que eu vou dizer para você agora. O coração de Judas, ele não se fechou na Santa Ceia, quando ele mordeu o pão com molho. Ele foi se fechando, devagarinho, devagarinho. Quando o coração de Judas se fechou a Deus, o diabo entrou. Lembram de alguma coisa? As aparições de Jesus ressuscitado. As portas estão fechadas e Jesus entra. Portas fechadas, corações abertos, Jesus se manifesta. O coração fechou, o diabo toma conta. Para o diabo entrar na tua vida, você precisa fechar o seu coração a Deus. Olha como que parece paradoxo, né? Para alguém entrar a gente abre. Não, para o diabo entrar você tem que fechar o coração para Deus. Quando Judas morde naquele pão com molho, ele já está cumprindo não mais a vontade de Deus. Ele escolheu o lado dele, é o lado do mal. E o diabo não perde oportunidade. Quem prestou atenção na leitura do texto, Judas negocia Jesus e ele procurava uma oportunidade para traí-lo. O que o diabo espera de mim e de você? Oportunidade. E eu não conheço ninguém que tenha mais paciência que o diabo. Ele tem uma paciência e ele fica só esperando o quê? Oportunidade, uma brecha. Não dê oportunidade para o mal entrar na sua vida. Judas, infelizmente, consentiu. Quinto ponto, era noite. A traição mergulha Judas na noite espiritual. Não é apenas uma noite cronológica, uma noite do relógio, é uma noite interior. Em João, no Evangelho joanino, quando fala de noite, simboliza o afastamento de Deus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem se afasta de Cristo entra onde? À noite. E quem é o príncipe das trevas? O diabo. Meus irmãos, reflitamos apenas brevemente, já entrando na nossa reflexão penitencial. 4 pontos que nos fazem trair Jesus. Judas traiu por 30 moedas de prata, é a história dele. Como que nós traímos Jesus hoje? 4 maneiras principais. Pode ter outras, mas essas são as 4 primordiais. Para ficar mais breve, eu vou me ater aqui ao esquema. Primeiro, pecado mortal não confessado. Cada vez que pecamos gravemente, escolhemos trair Jesus, preferimos 30 moedas à fidelidade. Pecar sabendo que é pecado, sem arrependimento, é beijá-lo para traí-lo. Segundo, quando comungamos a Eucaristia sem estar no estado de graça. Judas recebe o pão das mãos de Jesus e em vez de se converter, endurece o coração. A Eucaristia sem confissão leva à condenação. Deixa eu falar uma coisa bem clara. A missa é para todos. A comunhão para quem está preparado. Vou repetir isso. A missa é para todos.
A comunhão, para quem está preparado. Aí você pode questionar, mas quando é padre, que receber a comunhão pode me trazer uma coisa ruim? Leia 1 Coríntios 11, do 27 ao 29. Aquele que comunga, sem discernir o corpo do Senhor, e sem estar no Espírito da graça, ele comunga a própria condenação. Não sei o que estou dizendo, está na palavra de Deus. Então essa é a segunda maneira de trair o Senhor. É chamado de comunhão sacrílica. Quer dizer, ao invés da comunhão te fazer bem, você peca comungando em pecado mortal. Terceiro, quando negamos Jesus nas pequenas atitudes do dia a dia, no silêncio cúmplice, nas palavras torpes, nas escolhas que negam os valores do Evangelho. Vivemos uma coisa na igreja, mas vivemos outra no nosso dia a dia. Quem diz crer, mas vive como se Deus não existisse, está traindo Jesus. Papa Bento XVI falou muito sobre isso, e você pode pesquisar na internet e leia. Ateísmo prático, Bento XVI. Ele fala sobre muito isso aqui. A pessoa diz, eu creio em Deus, mas ela vive como se Deus não existisse. Há um problema aí. E quarto ponto, quando priorizamos as coisas do mundo e não as coisas de Deus. Judas trai por ambição, ideologia e até por decepção com Jesus. Quantas vezes também nós negociamos a nossa fé por status, prazeres e vaidades. Um de vós vai me trair. Fecha os teus olhos. Se coloque agora à mesa com Jesus. Nós estamos ao redor do altar. Nós estamos à mesa com nosso Senhor. E Ele está dizendo aqui neste santuário, alcançando você: um de vós vai me trair. Judas, ele sai da mesa e mergulha na noite. Pedro também vai cair, e Jesus o perdoa, porque ele chora e volta. Jesus ama até o fim, até o último segundo, oferece o pão do arrependimento. Vamos examinar a nós mesmos. Há alguma traição em sua vida hoje? Existe algum pecado escondido no seu coração? Há algum mau hábito que precisa ser abandonado? Enquanto não é noite, ainda é tempo de voltar. E eu quero dizer a você, ainda não é noite na sua vida, há tempo de voltar. Volte para o Senhor. Volte para o Senhor com todo o teu coração. Ele é lento para a cólera, mas cheio de misericórdia. Deus não se alegra com a morte do pecador, pelo contrário, Ele quer que ele se converta e tenha vida, e vida plena. Hoje, Jesus diz de novo: um de vós me trairá. E Ele olha para você, e Ele olha para mim com amor, oferecendo o pão da Eucaristia. Qual é a nossa resposta? Jesus não desistiu de nenhum dos 12, nem de Judas. Até o último momento, Jesus ofertou amor. Jesus está ofertando o amor dele para você agora. Receba.
Permita que o amor de Deus encha o seu coração e te cure de toda carência, cure os seus traumas, a sua solidão, a sua depressão, a sua ansiedade. Mas o amor, ele exige resposta. O amor exige resposta. Não traia quem deu a vida por você. Não sejamos como Judas, traindo nosso Senhor, mas o amemos com todo o coração. Precisamos nos converter, precisamos mudar de vida, precisamos abandonar o pecado. Jesus está à mesa e Ele ainda acredita em mim, Ele ainda acredita em você. Ajuda-nos, Senhor, a trazermos no peito um coração de João, aquele que coloca a cabeça no teu ombro, no teu peito, aquele que te amou e permanecerá te amando até aos pés da cruz. Judas traiu, Pedro negou, João amou. Onde estamos nós? Onde estamos nós? Obrigado, Senhor, por esta palavra que nos faz refletir as atitudes de Judas e ao mesmo tempo as nossas atitudes. Enquanto não é noite, há esperança. Enquanto não há noite, ainda é tempo de voltar. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.